Sereias. Um mergulho no mundo submerso dos mitos e enigmas. As sereias, essas criaturas mágicas que, segundo dizem, vivem nas profundezas dos oceanos, fascinam a gente há milhares de anos. Com sua beleza misteriosa e cantos irresistíveis, elas povoam nossas lendas e inspiram 1001 histórias. Mas afinal, será que são apenas invenções da nossa cabeça ou existe um fundo de verdade por trás dessas lendas? Vamos mergulhar de cabeça nas origens desses mitos e analisar as pistas e teorias que tentam explicar se elas existem mesmo ou não. Entre contos e realidade, explorando as origens das sereias. As sereias, esses seres fantásticos, metade gente, metade peixe, estão presentes nas histórias antigas de várias culturas ao redor do mundo. Desde os tempos mais remotos, essas criaturas têm fascinado e intrigado a humanidade, aparecendo em mitos, lendas e até em relatos de marinheiros que juram tê-las visto em alto mar. Dos marinheiros da Grécia Antiga às lendas do outro lado do mundo, as sereias sempre tiveram um lugar especial na imaginação da galera. Na Grécia Antiga, por exemplo, elas eram vistas como seres perigosos que atraíam os marinheiros para a morte com seu canto hipnotizante. Já em outras culturas, como na mitologia nórdica, as sereias eram vistas como guardiãs do mar, protetoras dos navegantes. A verdade é que ninguém sabe ao certo de onde surgiu a lenda das sereias. Alguns estudiosos acreditam que essas histórias podem ter sido inspiradas por animais marinhos reais, como os peixes-boi, que vistos de longe poderiam ser confundidos com figuras humanas. Outros sugerem que as sereias são uma personificação dos mistérios e perigos do mar, mas acredita-se que elas tenham surgido da nossa própria relação com a natureza, principalmente com o mar. O oceano sempre foi uma fonte de sustento e inspiração, mas também de medo e respeito. As sereias, com sua dualidade de beleza e perigo, refletem essa relação complexa que temos com o mar. A imensidão e a força do oceano com certeza mexeram com a cabeça dos nossos ancestrais, levando à criação de seres fantásticos que representavam os encantos e perigos do mar, como o boto cor-de-rosa aqui no Brasil. Essas histórias continuam a nos fascinar até hoje, lembrando-nos da beleza e do mistério que o mar sempre guardou. Criaturas das ondas, desvendando as evidências e teorias. Apesar de tanta gente acreditar, ainda falta encontrar provas científicas de que as sereias realmente existem. A ciência explica essa crença por diversos fatores, como a nossa imaginação fértil e a confusão na hora de identificar animais marinhos. Mesmo assim, alguns pesquisadores e apaixonados por criaturas fantásticas se dedicam a desvendar esse mistério. Eles acreditam que no fundo, bem fundo do mar, existam muitas espécies que a ciência ainda não descobriu. Quem sabe até as sereias. Dos mares antigos às telas modernas. A evolução das histórias de sereias. Desde os tempos mais remotos, as sereias têm sido figuras fascinantes e misteriosas, presentes nas lendas e mitos de diversas culturas ao redor do mundo. As histórias de sereias mudaram muito ao longo do tempo, se adaptando a diferentes culturas e épocas. Em algumas culturas, elas eram vistas como seres benevolentes, enquanto em outras, eram temidas como criaturas perigosas. Se nos contos antigos elas eram perigosas e davam medo, com o tempo, ficaram mais boazinhas. Nos mares tempestuosos, as sereias eram frequentemente associadas a desastres e naufrágios, mas, em águas mais calmas, elas eram vistas como guardiãs do mar. Essa mudança aparece em livros, filmes, quadros e até desenhos animados. A representação das sereias evoluiu, refletindo as mudanças na sociedade e na percepção do desconhecido. Um exemplo clássico é a história da Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen, que todo mundo conhece. Esta história, que foi adaptada inúmeras vezes,
mostra a transição das sereias de seres temidos para personagens mais simpáticas e compreensíveis. Hoje em dia, as sereias continuam encantando crianças e adultos e aparecem em tudo quanto é lugar: filmes, livros, desenhos e jogos. Elas são um símbolo de mistério e beleza, e sua popularidade só cresce com o tempo, mostrando que a fascinação humana pelo mar e suas criaturas é eterna. Avistamentos misteriosos, relatos que intrigam o mundo. Desde tempos imemoriais, histórias de criaturas enigmáticas têm fascinado a humanidade. Ao longo da história, muita gente jura de pé junto ter visto sereias em várias partes do mundo. Essas histórias são passadas de geração em geração, alimentando a imaginação e o mistério. Marinheiros, pescadores e até gente como a gente dizem ter visto seres com a parte de cima do corpo igual à nossa e a parte de baixo como a de um peixe. Esses relatos variam em detalhes, mas a essência permanece a mesma: a visão de uma criatura metade humana, metade peixe. Um dos casos mais famosos rolou em 1493, quando o próprio Cristóvão Colombo disse ter visto 3 sereias lá pelas bandas do Haiti. Ele descreveu as criaturas como não tão bonitas quanto as lendas sugerem, mas ainda assim fascinantes. Outro caso intrigante foi em 1967, no Canadá. Naquela época, a notícia se espalhou rapidamente, e muitos ficaram curiosos para saber mais sobre o avistamento. Um grupo de turistas afirmou ter visto uma sereia sentada numa pedra na beira do mar. Eles descreveram a criatura como tendo longos cabelos e uma cauda brilhante, refletindo a luz do sol. Esse avistamento gerou debates e especulações, deixando todos intrigados e maravilhados. Sereias, através dos olhos da ciência. Uma análise cética. A ciência, como sempre pé no chão, não acredita muito nessas histórias de sereias e busca explicações mais plausíveis. Na maioria das vezes, as pessoas acabam confundindo animais marinhos, como peixes-boi, focas e lontras, com as tais sereias. A busca por respostas. Investigando os mistérios subaquáticos. A gente sabe tão pouco sobre o fundo do mar. É um mistério atrás do outro. E é aí que entra a criptozoologia, que busca provas da existência de criaturas lendárias, como as sereias. Usando a ciência como ferramenta, os criptozoologistas não descansam enquanto não desvendarem os mistérios por trás dessas criaturas. O canto das sereias. Influência na cultura e imaginação humana. As sereias inspiram a arte, a literatura, a música e o folclore de diferentes povos há séculos. Na literatura, elas aparecem em obras clássicas como A Odisseia, do Homero, por exemplo. Na pintura, artistas como Arnold Böcklin e John William Waterhouse retrataram a beleza misteriosa das sereias em seus quadros. Entre a fantasia e a realidade. O fascínio contínuo pelas sereias. O que será que faz a gente se encantar tanto por sereias? Talvez seja porque elas representam opostos. São lindas e sedutoras, mas também perigosas, como as profundezas do oceano. Acreditar ou não nas sereias nos faz questionar os limites do que a gente conhece e a imensidão do mundo que nos cerca. O futuro dos mitos. Novas descobertas e a busca pela verdade. Com a tecnologia cada vez mais avançada e as explorações submarinas aumentando, a busca por provas da existência de sereias continua a todo vapor. Novas ferramentas de pesquisa permitem que os cientistas explorem os oceanos com detalhes impressionantes. A cada descoberta, a ciência se depara com a variedade incrível da vida marinha e a possibilidade de encontrar criaturas que ninguém jamais viu antes. Conclusão. O enigma permanece. Mitos ou realidade?
As sereias continuam sendo um mistério fascinante, mesmo sem nenhuma prova científica definitiva. A busca por respostas nos leva a questionar o que a gente sabe sobre o mundo. Sejam elas reais ou apenas fruto da nossa imaginação, as sereias continuarão a nos encantar e inspirar por muitos e muitos anos. E por hoje é isso, galera! Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos na próxima. Valeu!